dia mais diminuindo seus quadros. Então, nós temos um gráfico bastante interessante dentro da instituição que a gente mostra a exoneração de médicos peritos dentro da casa. Então, essa curva é uma curva bastante acentuada e que declina dia a dia. Tudo isso para demonstrar que ocorreu um desequilíbrio da oferta e da demanda, tá certo? Mas a gente também não pode fugir das discussões que estão em volta disso tudo. Ou seja, apesar desse déficit, dessa demanda, não só o INSS, mas a própria sociedade tem que começar a ver as questões dos estímulos das políticas de segurança e saúde do trabalho. A gente tem que diminuir essa barreira que existe entre a medicina previdenciária e a medicina do trabalho, e onde o maior prejudicado nesse momento é o trabalhador, que vocês todos sabem daquele famoso termo que é o limbo trabalhista previdenciário, onde existe uma decisão da Previdência Social e essa decisão é oposta à decisão do médico do trabalho, que vai dar o hábito para o trabalhador retornar ao trabalho. Então, a gente precisa discutir isso. A gente precisa aproximar essas duas áreas, além dessas duas áreas, envolver também o médico assistente para que ele tenha esse conhecimento previdenciário. Todos nós sabemos aqui que na nossa formação esse tema, ele na grande maioria das faculdades, ele não é levado em consideração, ou quando é levado de forma superficial, tá certo? Uma coisa que serve como lição de casa, isso aí a gente fala internamente na instituição, a qualificação da avaliação da incapacidade. A gente também reconhece que determinados casos que são julgados pela instituição, ela não tem aquela acurácia, ou seja, às vezes a gente concede o benefício para quem não teria necessidade do benefício por não estar incapaz, e muitas vezes a gente nega o benefício para quem realmente está incapaz. Então, isso é uma reflexão interna da instituição, que a gente procura, através de movimentos de capacitação, de qualificação dos nossos quadros, para que a gente melhore essa questão da oferta e da demanda. E a interação entre as áreas médicas, que foi isso que eu já passei para vocês. Então, de certa forma, era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu acho que é um desafio muito grande esse decreto. Agora, expressando a minha opinião particular, parece um movimento um tanto quanto precipitado para que a gente tentasse resolver essa questão da oferta e da demanda que o trabalhador procura a Previdência Social, e que internamente nós estamos fazendo uma rediscussão, analisando todos esses pontos que eu trouxe para vocês, para a gente ver uma melhor saída, com a finalidade de que, no final das contas, o trabalhador não seja prejudicado. Muito obrigado. Dando prosseguimento, teremos oportunidade de ouvir a doutora Márcia Bandini, especialista em Medicina do Trabalho pela ANAMT-AMB, doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, docente da área de Saúde do Trabalhador no Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Campinas e presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANAMT. Por favor, com a palavra. Muito obrigada, doutor Dirceu, e pelas minhas contas eu tenho 15 minutos, é isso? Só para me controlar? Tenho 20? Ganhou 20 minutos. Ganhei 20 minutos, muito obrigada. Gente, mais uma vez, e agora falando para o tema para o qual eu fui convidada, não é exatamente a palavra, eu fui desafiada a conversar aqui com vocês, inclusive uma dica aqui, tá, para o doutor Sebastião, quando a doutora Rosilane vier com um convite, uma das dicas que eu dou é pedir para verificar se a sua agenda permite o aceite, né, porque isso nos dá um certo tempo para pensar melhor no convite. Brincadeira à parte, né, missão dada, missão cumprida, nós estamos aqui para falar de mais um tema bastante polêmico. Ele não é exatamente um tema novo, mas tem novidades a respeito, e é com esse olhar que eu venho falar para vocês, né? Sem querer explicar tudo o que está acontecendo, mas trazer pelo menos um pouquinho do que é novo. Mesmo para falar do que é novo, é importante a gente saber onde é que a gente está pisando, né? Como eu sempre brinco, a história nunca começa quando a gente entra nela, e eu não sei o quão familiarizados vocês estão em relação a esse assunto, que são os exames toxicológicos previstos para motoristas profissionais, né? Esse assunto ele não é novo fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, já no governo Nixon, eles começaram a regulamentar esse assunto, avançaram depois no governo do Ronald Reagan, não por
por acaso são governos que acabaram de uma maneira bastante forte, lançando os Estados Unidos numa guerra contra as drogas, né? Em 88, a gente tem, então, a publicação do Drug Free Workplace Act, que provavelmente é o marco norte-americano para as políticas, né, de prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas. Mas, do ponto de vista social, eu não tenho dúvidas de que o incidente com Exxon Valdez em 89, eu estou vendo que tem muita gente jovem aqui, mas tem gente com cabelos brancos como eu que se lembra bem desse acidente. Do ponto de vista da indústria petroleira, foi, sem dúvida, o maior incidente que nós tivemos, com impacto ao meio ambiente, talvez até maior do que do Golfo do México. Foram mais de 11 milhões de galões de óleo derramados. Em relação à fauna local, quase 1 milhão de animais mortos, e do ponto de vista de impacto social, a indústria pesqueira na região foi impactada por mais de 4 anos. Então, realmente, vocês veem que nos Estados Unidos, eles já vinham com um background, né, de uma regulamentação sobre o assunto, e aí, em 89, então, um divisor de águas, onde toda a opinião pública se mobilizou em relação a esse assunto. Para quem acompanhou o processo de investigação desse incidente do Exxon Valdez, não o único, mas um dos pontos que foram levantados como sendo relevantes para a tomada equivocada de decisão foi um suposto estado de embriaguez do capitão. Okay? E aí, por conta disso, né, muito embalados pela legislação e pelo incidente, empresas norte-americanas começaram a implantar aquilo que lá eles chamam de Substance Abuse Policy. Okay? Vale a pena sempre destacar que no modelo que é dado nos Estados Unidos, isso vai ser particularmente importante para as conclusões que a gente vai ter aqui, por conta de um levantamento, uma revisão sistemática que foi feita pela ANANT. Essas políticas, elas têm foco na prevenção, né, no controle de uso daquilo que eles chamam de uso indoor, foco na reabilitação. Do ponto de vista jurídico, a prevalência, né, ou a sobreposição daquilo que eles consideram como direito coletivo em cima do direito individual. Então, sempre uma preocupação em proteção ao meio ambiente, proteção a terceiros, ao coletivo, e mantendo o direito individual para toda e qualquer situação que coloque em suspeição, né, o uso de álcool ou de outras drogas. Aquele indivíduo, aquele trabalhador tem o direito de apelação. Tá? Os testes mais usados nos Estados Unidos são aqueles testes que nós chamamos de curta janela de detecção, e para isso, as amostras mais utilizadas acabam sendo a urina, o sangue é possível também, mas por uma questão logística de obtenção da amostra, os profissionais acabam optando pela urina, e para o álcool ou ar expirado, né? E existem algumas situações previstas nessas políticas, aquilo que eles chamam de pre-placement, então seria o nosso, talvez, pré-admissional, o randômico ou aleatório, que inclusive tem regras específicas para que isso aconteça, aquilo que eles chamam de interim, ou que seria o nosso periódico, por exemplo, né, menos utilizado por ser um teste anunciado, vamos dizer assim, após incidentes, e aquilo que nos Estados Unidos eles chamam de for cause, ou seria um teste motivado, quando há, por exemplo, a suspeita de que aquele trabalhador está atuando sob o efeito de uma substância psicoativa. Então, são essas as situações utilizadas nos Estados Unidos. E do ponto de vista técnico, especialmente para a gente, eu acho que particularmente importante para nós, médicos, eles têm lá uma figura que se chama Medical Review Officer, ou MRO. Tá? Esse Medical Review Officer, naturalmente, tem que ser um médico, e ele é treinado, certificado, e essa certificação é revalidada a cada 2 anos pelo American College of Occupational and Environmental Medicine. Tá? Então, vocês veem que é tudo bem amarradinho. Quando... Desculpa, eu não quero entrar muito em detalhes no papel do MRO por causa do nosso tempo, mas o MRO é o profissional responsável nos Estados Unidos pela emissão da conclusão final de um teste toxicológico, que no padrão deles é um teste onde você tem uma primeira análise, depois você tem uma contraprova, uma confirmação quantitativa da substância, e você ainda tem uma entrevista com o trabalhador para ter certeza de que aquele resultado positivo não se trata de um falso positivo. Então, isso
Isso é bem importante para garantir que o laudo de positivo de um MRO passou por essas 3 instâncias, e eu diria que a mais importante é a entrevista com o trabalhador. Como é que a coisa chega aqui no Brasil, né? Trazida por multinacionais, porque tudo aquilo que é ACT nos Estados Unidos vale para todos os países onde aquela empresa multinacional norte-americana opera. Então, principalmente pelas empresas que trabalhavam aqui no Brasil, chegou em meados, aí, mais ou menos metade da década de 90, e nós tivemos um problema, né, porque a lei no Brasil ela não era clara como é lá nos Estados Unidos. A gente ficou aí numa área cinzenta, onde, inclusive, durante muito tempo, havia um entendimento de que a gente não podia ter esse tipo de política no Brasil, mas, de um tempo para cá, a gente vai ver alguns dados, isso foi caindo por terra, né? Eu gosto de lembrar aqui um parecer que foi feito exatamente por conta dessa dúvida, né, um parecer emitido pelo CFM em 2012, é até uma surpresa que isso não tenha surgido antes, já que o questionamento é mais antigo, onde o CFM considera que não é eticamente aceitável a solicitação de exames, especificamente de urina e sangue, e aí talvez more um problema para a gente discutir no debate, para permitir acesso ao trabalho, tá? Porque isso vai contra os postulados éticos. Mas vejam que esse é um parecer que fala especificamente sobre a admissão. E aí a gente vai avançando, né? Por exemplo, para os aeronautas, o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, né, o RBAC 120, ele exige um programa específico de prevenção do risco associado ao uso de substâncias psicoativas, que incluem testes de detecção. Até parei, não só para tomar fôlego, mas para dar ênfase, né? Porque incluir testes de detecção não significa só fazer testes de detecção. Esses programas têm uma estruturação, e essa estruturação é dada, inclusive, em semelhança a programas internacionais, tá? E o nosso problema começa em 2015. Né, com a publicação da Lei 13.103, que altera alguns artigos da CLT, nós já vamos ver, e, consequentemente, o Ministério do Trabalho, na época da Previdência Social também, publica, então, a Portaria 116, que fala diretamente com a nossa atividade. Né. O que diz a Lei 13.103. Ela muda basicamente, eu não trouxe o texto ipsis literis para não poluir demais o slide, então eu destaco aqui que a primeira coisa é que ela modifica o artigo 168, exigindo os exames toxicológicos para motoristas profissionais, tá? Motoristas profissionais, para a gente entender, são aqueles motoristas de carga ou de passageiro, para facilitar o entendimento, motoristas que tenham CNH, categoria C, D e E. Ok? Então, o artigo 168 passa a exigir, e a lei foi publicada em 2015, mas ela passou a vigorar em 2 de março de 2016, por isso que o tema está batendo na nossa porta agora, mas coisas que a gente vai discutir. A exigência na admissão e no desligamento. Garante também o direito à contraprova, mas não especifica como isso pode ser realizado, né? E, para mim, o que eu acho que é mais crítico, existe uma exigência específica de um exame, que é o de larga janela de detecção. Tá? A larga janela de detecção é teste de 90 dias. O que isso significa na prática? Cabelo. Então, aqueles exames que, por exemplo, os aeronautas fazem, de urina e de sangue ou ar expirado não, porque é para álcool, mas pensando em drogas especificamente, eles abriram mão e exigem especificamente cabelo. Né? Houve uma mudança também do artigo 235, onde estão estabelecidos os deveres do motorista, dentre esses deveres, o de se submeter aos testes toxicológicos. Não apenas na admissão e no desligamento, mas também num prazo de pelo menos a cada 2 anos e meio. Por que cada 2 anos e meio, alguém pode se perguntar? Porque na renovação da CNH, ele também é obrigado a fazer. E a renovação é dada a cada 5 anos. Tá? Então, na verdade, seriam 4 situações onde ele é obrigado a fazer o teste. Na renovação da CNH, na admissão, no desligamento e a cada 2 anos e meio, no mínimo, caso ele não tenha um movimento de admissão e de desligamento. E no artigo 148, né, também é colocado ali que, no caso de um teste positivo, mesmo durante o período que se espera a contraprova, o direito de dirigir está suspenso por 3 meses.
e o que tem incomodado muito as pessoas que têm debatido esse assunto é que a lei conseguiu, inclusive, vedar o direito de uma autoridade brasileira, né, que é o Departamento Nacional de Trânsito, a fixação do preço desses exames, quem é que vai fazer, né, e estabelecer uma regra, por exemplo, de exclusividade territorial. Essa questão da exclusividade territorial, ela não está aí por acidente. Os testes de cabelo não estão sendo realizados no Brasil. Eles são coletados no Brasil e o material é enviado para laboratórios nos Estados Unidos. É por isso que esse artigo foi modificado. Bom, dizem que com lei ruim não tem solução boa. Então, coube a comissão tripartite, já me perguntaram isso, mas a comissão tripartite não viu isso? Gente, viu, né? Saiu a portaria 116. As informações que a gente tem é que, inclusive, a bancada de trabalhadores acabou se abstendo de votar, por entender que não tinha condições de votar um tema que é tão técnico. A bancada de empregadores foi contra, mas a CLT já tinha sido modificada e o governo acabou ficando sem saída, né? Essa portaria, então, só para vocês saberem, ela cria um anexo que não está vinculado a princípio a nenhuma ANR, que são as diretrizes para a realização de exame toxicológico em motoristas profissionais, como eu já descrevi. E o objetivo da portaria é explicar, mas como vocês vão ver, às vezes confunde. Foi por isso que a ANANT acabou entrando no circuito, tentando fazer algumas orientações para os médicos do trabalho. Porque o que diz a portaria? Que esses exames, eles não devem, negativa, não devem ser parte do PCMSO, não devem constar do ASO e não devem estar vinculados à definição de aptidão do trabalhador. Tá? É o que está na portaria. Seguindo adiante, né, esse é um texto grande, mas só para dizer para vocês, eles estabelecem também quais são os laboratórios que podem fazer esses testes, e como vocês podem ver, o Colégio Americano de Patologia, ou seja, certificações internacionais, estão sendo aceitas, né. E, finalmente, diz aqui o seguinte, né, que o laboratório deve entregar ao trabalhador o laudo laboratorial. Tá? Isso vai ser importante para um exemplo que eu vou dar daqui a pouquinho. A portaria diz que o laboratório tem que ter um médico revisor. Mas quem é esse médico revisor? Quais são as competências? Como é que ele é licenciado? Como é que ele é treinado? Não está definido. E quem, não sei se alguém aqui já foi abordado pelo mercado para ser um médico revisor sem necessidade de uma capacitação como existe nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, eu sou MRO certificada nos Estados Unidos e não é fácil passar no teste, tá? Por favor, eu não estou disponível para o mercado. Só para deixar bem claro, né? Os exames toxicológicos, né, o que vai ser testado também está determinado pela portaria, mas são as drogas de identificação nos kits em geral, desde maconha e derivados, cocaína, incluindo o crack, opiáceos, codeína, morfina, heroína, anfetaminas, metanfetaminas, o êxtase, anfepramona, femproporex e o manzindol. Tá? Então, quer dizer, tudo isso tem que ser testado. E o laboratório, né, ou os laboratórios, existe atualmente uma rede de laboratórios no Brasil, eles precisam a cada 6 meses enviar dados estatísticos para o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho. Como esse assunto começou em março, meu entendimento é que o departamento até agora não recebeu nada. E aí, gente, o que eu queria chamar a atenção, eu ontem à noite tive a paciência de entrar no site de uma rede, né, e pegar um anúncio da internet. Por 3 vezes sem juros de R$ 98,33, você pode ter o seu teste. O que me chama a atenção aqui, não sei se dá para ver, com tudo incluído, inclusive o laudo online. Então, aqui já fica um questionamento, né? Se o trabalhador tem acesso ao laudo online, onde é que está a entrevista do médico revisor, qual é o papel do revisor, como é que ficam todas as questões éticas e de confidencialidade. E eu não quero aqui nem levantar suspeitas, claro que não, né, de que eventualmente pode não ser o trabalhador, mas alguém de recursos humanos que esteja entrando no site, fazendo tudo e tendo acesso ao laudo. Bom, estamos então diante de alguns dilemas éticos, e começar pelo próprio parecer do CFM. Eu gostaria de continuar que eu entendo que a lei veda o direito do médico de escolher o melhor procedimento, né, por exemplo, um médico que trabalha e prefere trabalhar, às vezes você está numa localidade muito remota e você quer fazer um rastreamento, ou precisa fazer um rastreamento com um kit de identificação de leitura rápida, a lei te veda isso, né?
O médico do trabalho não tem acesso à cadeia de custódia. Eu não li toda a diretriz, né? Eu acho que até recomendo que vocês leiam, mas a cadeia de custódia é fundamental para que a gente tenha confiabilidade no resultado. E a gente, como médico do trabalho, não tem acesso à cadeia de custódia. Não há garantia de confidencialidade, como vocês viram ali o laudo online. Márcia. 4 minutos, danou-se, né? A gente não pode usar como critério de inaptidão. Os testes de larga janela não avaliam a incapacidade para o trabalho para aquele momento, porque você pode, eventualmente, ter um positivo por cannabis, por exemplo, 3 meses antes, né? E a proposta está completamente desvinculada de programas preventivos ou direito de reabilitação. A ANANT tem feito muita coisa em relação a isso, né? Debates no ano passado, em novembro a gente liberou um posicionamento sobre a portaria, em dezembro, junto com outras entidades, inclusive a Abramet, a SBTOX e essa casa, o CFM, nós entregamos uma carta com pedido de revogação, acho que foi uma coisa comum em todos os discursos, como que as leis saem de maneira precipitada, sem analisar os impactos, né? Em junho desse ano, nós publicamos uma recomendação para os médicos do trabalho, então, o que fazer, por exemplo, em relação ao PCMSO, e em julho agora, foi colocada para consulta pública uma diretriz técnica. Gente, não vai dar para passar em tudo, né? Eu estou deixando ali para vocês o acesso, mas a recomendação, basicamente, para os médicos do trabalho é o seguinte: já que está dado na lei, não precisa ter um pedido médico para fazer exame. Então, a gente orienta os profissionais que não façam pedido de exame na admissão, tá? Que façam a sua avaliação na admissão e na demissão, como sempre fizeram, já que vocês estão protegidos pela própria portaria, né? Isso nos coloca numa saia justa? Justíssima. Mas a nossa orientação é que a avaliação de saúde física e mental seja feita de maneira independente. Recomendamos que, principalmente para aqueles profissionais que estão numa área onde são afetados pela legislação, que criem programas de prevenção desvinculados do PCMSO. No caso do profissional que precisar sozinho concluir pelo uso indevido, a gente recomenda a utilização do DSM-5, né, na sua última publicação, porque tem critérios mais claros e que podem ser usados por médicos do trabalho também, não apenas por psiquiatras. A gente também recomenda que o médico não faça a coleta da amostra, porque a gente não tem garantia da cadeia de custódia depois que essa amostra foi enviada, né? Então, não se responsabilizar pela coleta da amostra. Não receber o relatório e nem intermediar a comunicação do relatório, porque isso seria uma atividade do médico revisor, e não atuar como médico revisor. E a gente precisa defender a garantia do direito de recusa do médico, porque a gente sabe que, eventualmente, o empregador pode pressioná-lo. Tá? Além disso, em paralelo, esse processo também durou 1 ano, a ANANT tem estado junto com a MB no projeto Diretrizes, e nós, acaba amanhã, inclusive, o período de consulta pública, para quem quiser entrar, ainda dá para ver ali pelo link. Eu não vou entrar em todos os detalhes pela falta de tempo, de fato, peço desculpas para isso, mas na minha apresentação, que estará disponível para vocês, vocês vão ver que tem toda a descrição, o passo a passo, desde a metodologia da coleta de evidências, qual foi a dúvida clínica que nós levantamos. Então, de fato, a diretriz ela foi pensada da seguinte maneira: há repercussões sobre os desfechos relacionados ao trabalho quando a gente realiza rastreamento, e esses desfechos foram pensados em sendo basicamente 4. Tá? Acidentes de trabalho, absenteísmo, produtividade e presenteísmo. Um trabalho muito difícil, eu vou dizer, e assim muito minucioso, com uma equipe de 7 pesquisadores, né? Aqui eu estou descrevendo para vocês, se vocês quiserem fazer a mesma busca, fiquem à vontade, quais foram os bancos de dados que nós pesquisamos e quais foram as estratégias de busca de evidência que foram utilizados. E, para vocês terem uma ideia, nós recuperamos mais de 7.600 artigos nessa busca. É um número muito forte e que realmente mostra para vocês todo o cuidado que nós tivemos ao fazer essa diretriz. Esses artigos eles foram triados independentemente, com base no título e no resumo, por 2 pesquisadores, de forma, como eu falei, independente. Quando não havia concordância, eles foram arbitrados. Foram selecionados 74 trabalhos. Depois, um debate, vocês podem me desafiar, por que só 74? Eu tenho resposta para isso.
Dessa forma, depois, na leitura na íntegra, foram 5 artigos originais e 2 revisões sistemáticas. A gente ainda fez busca em literatura cinzenta, acrescentando mais 3 artigos originais e 1 revisão sistemática, só que a gente descobriu que uma das revisões consolidava 7 dos 8 artigos. Então, no processo final metodológico, nós ficamos com 3 revisões sistemáticas de estudos observacionais e um estudo observacional de corte. E o que a gente identificou, né, basicamente? Que houve uma descrição de redução dos acidentes de trabalho em um estudo observacional, em uma das revisões sistemáticas, no entanto, com vários vieses que não foram controlados nos estudos. Outras 2 revisões sistemáticas não indicaram consenso nesse efeito positivo. Então, é quase como se ficasse meio que 2 a 2, mas como vocês vão ver, para motoristas profissionais, a evidência é a evidência considerada A, ou seja, uma evidência forte. Então, quando não considera, a gente deve pensar com mais força. Não houve estudo de teste isolado, todos os testes estavam integrados a um programa mais amplo, né? E o papel das ações educativas desse programa não foram considerados nos estudos. Tudo isso está escrito, disponível para vocês. E, com isso, a gente saiu, então, com a diretriz. Tá? Quais são as 3 recomendações da ANANT com base nessa revisão sistemática? A gente entende que não há evidência suficiente para recomendar o rastreamento do uso de álcool e outras drogas entre trabalhadores, que também nós não conseguimos levantar evidências entre o equilíbrio dos benefícios e malefícios relacionados a esse rastreamento e que, portanto, com base disso, nós não recomendamos a aplicação de rastreamento por exame toxicológico, seja em larga ou curta janela de detecção na prática. Isso aqui, óbvio, que não é para ler, eu só fiz um recorte no slide das principais referências, caso alguém queira depois, e eu vou encerrar com uma frase de Einstein, que me pareceu muito apropriada quando a gente chegou a essas conclusões, que os resultados da pesquisa não exaltam nem apaixonam, né? Mas é o esforço para compreender e o trabalho intelectual para receber e traduzir o que a gente encontra é que, de fato, tem esse poder de transformação. Então, é isso que eu tinha. Muito obrigada. Alguns avisos. Nós temos 25 minutos para perguntas. Gostaria que as pessoas se apresentassem e usassem no máximo 2 minutos para falar. Teremos de 12h30 às 13h30 horário para o almoço. E os locais mais próximos aqui são à esquerda do Conselho, na LBV, Legião da Boa Vontade do Tempo. À esquerda de quem sai. Saindo à direita, no prédio ao lado, tem um restaurante menor. E mais à frente, Casa do Maranhão, antes da esquina, à direita também. Meus cumprimentos à organização do evento, temas excelentes e que trazem para nós a possibilidade da discussão. João Alberto Montes, Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do Rio Grande do Sul. Ao doutor Sebastião, acreditamos que na elaboração dessa lei não foi consultado nenhum médico, porque dá garantias à gestante e ninguém se preocupou com o feto, que no 1º, 2º e 3º mês tem as suas malformações lastreadas ou fundeadas. A grande preocupação do médico do trabalho é a pessoa que, frente à paciente, frente à trabalhadora e frente à empresa, vai determinar o seu afastamento ou não. Seria a primeira pessoa que deveria receber esse comunicado. E a primeira coisa que tem que ser é que o médico do trabalho deveria conhecer os riscos ocupacionais que essa trabalhadora está exposta. Elementar que o frio, o calor, a umidade não gerariam malformações. A segunda coisa que queremos colocar é que o trabalhador sabe da legislação e a trabalhadora grávida sabe que se ela for deslocada do seu local de trabalho para um local não insalubre, ela vai ter uma perda pecuniária no adicional da insalubridade. Então, isso faz com que a trabalhadora não comente ou não informe ao setor médico que está grávida. Então, o fundamental nisso aí seria uma relação médico, mulheres que estão em período de gestação,
para que, quando houvesse a suspeita da gravidez, comunicasse ao departamento médico para que essas medidas foram tomadas. Isso é uma coisa assim que não foi pensado nessa legislação, que simplesmente foi aplicada. E a segunda coisa que foi discutida no Rio Grande do Sul é que os pediatras estão pedindo que a amamentação não seja só de 6 meses, e sim até 2 anos de idade. O empregador, nesse caso, estaria, assim, muito prejudicado. Muito obrigado. Agora do outro lado. Amauri Prieto, eu sou da Associação Sul Mato Grossense de Medicina do Trabalho e também sou médico de tráfego, então esse tema que a doutora apresentou, no nosso estado, por exemplo, ele não está pacificado, nós estamos, à luz de uma liminar, não executando os exames toxicológicos, mas eu, na verdade, não venho fazer pergunta. Eu venho pedir à organização do evento, pela qualidade dos tópicos e das apresentações, que vejam com os palestrantes a possibilidade de disponibilizar o material, por quanto que muito bem focado, muito bem estruturado e abrangente, seria útil para todos. Só isso. Bom, meu nome é Gisele, eu sou médica do trabalho, e a minha pergunta, apesar de estar relacionada à gestante e insalubridade, é direcionada à presidente da ANANT e à doutora Rosilane, já que ela põe vocês em situação difícil, eu também vou colocá-la, porque eu represento aqui a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é uma empresa vinculada ao Ministério da Educação, com 30 mil empregados distribuídos no país, todos de ambiente hospitalar. Atualmente, nós temos 900 gestantes, e eu vim aqui incumbida de questioná-los sobre isso, pelos outros 33 médicos do trabalho aos quais eu coordeno, e que estão, assim, vamos dizer, no mínimo, exaltados com essa lei. Tá? Nós vem em nome deles questionar qual está sendo o posicionamento do CFM e da ANANT em relação a essa movimentação, porque a gente já viu uma certa movimentação referente aos enfermeiros e aos sindicatos dos hospitais, porque é realmente inviável, né? Nós temos hoje médicas altamente especializadas, oncopediatras, que atendem ao SUS e que vão ficar 9 meses fazendo trabalhos administrativos, carimbando papel. Afastado, duvido muito que algum empregador vá fazer. Nós estamos tendo leitos fechados nos hospitais universitários porque nós não temos empregadas. Né? Então, isso não vou nem dizer que foi uma lei precipitada, ela foi, no mínimo, absurda. Né? Então, infelizmente, doutor desembargador, né, Sebastião, nem todos os mestrados juízes têm a mesma ponderação que o senhor tem. E isso torna muito difícil o trabalho também dos médicos do trabalho e também de nós aqui, médicas. Porque se alguma de nós engravidarmos, nós vamos ter que passar 9 meses em casa ou fazendo trabalho administrativo. Né? E aí, como é que fica isso? Qual está sendo o posicionamento do CFM, da ANANT, qual está sendo a movimentação para revogar, para especificar melhor essa lei, para nos ajudar? Porque também somos nós, as profissionais médicas, que estamos sendo prejudicadas. Obrigada. Eu também sou médica perita de tráfego pela Abramet e médica do trabalho também pela ANANT, né? Eu queria perguntar, doutor Sebastião, até estou sentindo assim, muito prazer de estar aqui, porque eu conheço o senhor só de ler o que o senhor escreve, tenho muita admiração pelo senhor, né? Assim, como é que o senhor vê essa questão de frentista que trabalha em posto de gasolina, a gente tem que exigir que faça hemograma completo e contagem de plaqueta. Eu sei que o senhor não é médico, né? Essa exigência veio da medicina ou foi lá pelo Tribunal Superior do Trabalho? Porque até hoje eu não sei se, pelo menos em Roraima, eu não vi ainda nenhum trabalhador frentista desencadear leucemia. Eu não vi ainda. Aí, por isso que eu tenho essa dúvida se isso é obrigada. E para a doutora, ali rapidinho, para a doutora Márcia,
Doutora Márcia, eu trabalho em alturas, desceu um protocolo pela ANANT, eu fiquei muito surpresa, entendeu? Tem que fazer raio-x de tórax, tem que fazer um monte de exames para quem trabalha em altura. Doutora, é o que estão fazendo lá em Roraima, né? Só que eu sou a única médica que estou me batendo contra, porque eu acho que o médico, ele também não é o bambambam, como eu falei da outra vez aqui, mas o médico ele tem critério na hora que ele examina, ele sabe se aquela pessoa tem história, a não ser que ele não faça exame, né? Nem olhe na carinha, que eu até costumo dizer para meus clientes, eu gosto de olhar a carinha, hein? E vocês têm que me falar o que vocês estão sentindo. Agora, pede um monte de exame que onera tremendamente a empresa. Se ele está todo equipadinho, está todo certinho, para que eu preciso pedir raio-x de tórax, eletrocefalograma? Aí vem aquela discussão, doutora, de fazer o laudado à distância. Eu sei que a medicina à distância, ela tem uma importância também, de repente, mas eu não acredito em laudo à distância. Pode haver troca de nome. Eu gostaria que isso fosse debatido, entendeu? Se a senhora puder falar sobre isso. Muito obrigada. Passamos à mesa para responder. Quer começar pela sequência? Eu vou pegar, então, aqui, fazer um pacotinho, né, responder pelo menos duas. Eu vou pedir a permissão de começar pelo que eu acho que é mais fácil. Tá? Em 2004, muito antes da NR35, inclusive, a ANANT fez um grupo de profissionais e publicou uma série de sugestões, o nome não está aqui à toa, sugestões de conduta médico-administrativas, tá? Essas sugestões, elas não obedeciam necessariamente uma metodologia científica, como a que eu apresentei, até porque vale a pena lembrar que o próprio projeto Diretrizes da ANB, ele só nasce em 2009, né? E a ANANT esteve lá por ocasião do nascimento, a gente assinou a certidão de nascimento também. Então, só para contextualizar isso no tempo, tá? E essa sugestão, ela foi revogada pela própria ANANT por ocasião da NR35, tá? Então, se você entrar, por exemplo, no site da ANANT, você vai ver que até existe uma citação de que já existiu no passado essa sugestão, o texto não está disponível e tem uma anotação de revogação, inclusive com documento. Então, para deixar claro para todos os médicos do trabalho, a ANANT não solicita, não recomenda, não sugere uma lista de exames complementares para trabalho em altura, ok? O que talvez tenha uma interface, e eu queria também fazer um comentário, é a polêmica questão do eletroencefalograma, tá? Que eu também não vou me estender demais. Mas por conta disso, uma outra diretriz técnica, que também está publicada no site, não foi desenvolvida com o olhar do trabalho em altura, pura e simplesmente, mas falando de epilepsia, trabalho e rastreamento, tá? Essa diretriz, ela é uma revisão sistemática, está disponível e conclui que não há evidência para recomendar o eletroencefalograma, ok? Então, para deixar bem claro, essa é a parte mais fácil. A diretriz recomenda não solicitar eletroencefalograma para rastreamento entre trabalhadores em geral. PT, saudações, beijo, me liga, um abraço e entra no site para dar uma lidinha. Veja bem, por favor, não é necessário. Não há nenhuma legislação que exija, né? E eu realmente convido, não só a colega, convido a todos, por favor. A medicina do trabalho é uma especialidade, o Dr. João falou brilhantemente hoje, né? Um pouquinho da nossa história, mas a gente precisa admitir que boa parte da nossa história veio pautada pelos requerimentos legais. Gente, isso é igual calça boca de sino, como eu brinco. Ficou no passado, era moda na década de 70, a gente não usa mais, né? Nós precisamos nos apropriar do conhecimento científico. Estudem, leiam e leiam as diretrizes, por favor, ok? Não existe nenhuma exigência. Eu vou até pular aí na questão do hemograma que você comentou. A questão do hemograma com contagem de plaquetas está na NR7 para quando há exposição a benzeno, ok? É onde existe uma correlação. Eu gostaria que o tema que não fosse da mesa pudesse ser discutido depois. Que? Perdão? Tá. É que eu preciso responder da colega que falou dos hospitais, né? Então, gente, o que a ANANT está fazendo? A gente está discutindo esse assunto desde que a lei saiu, desde o Congresso, o assunto já foi
objeto de pauta. O fato é que a lei está dada e essa lei não caiu do céu, né? Isso é um projeto de lei que ficou 5 anos tramitando no Congresso. Então, só para a gente lembrar que assim, não se altera sem um projeto de lei, né? Tanto que o próprio doutor Sebastião colocou, de uma deputada no Rio de Janeiro, o parecer dela contrário. Então, eu acho que isso já traz aqui para a gente o seguinte: a gente não participa só quando é convidado. É um dos desafios que a doutora Rosilane tem nessa gestão, de mapear projetos de leis para que a gente possa ser mais proativo do que ser pego de surpresa e ser reativo. A ANANT foi pega de surpresa, como todos vocês, isso precisa ser dito. Tá? A lei está dada. Em nenhum momento eu posso dizer ao médico do trabalho que não cumpra a lei. Tentamos, inclusive, estar no processo de elaboração, mas eu, de fato, não sei se é possível sair nesse momento. A gente precisa ainda amadurecer os desdobramentos legais, se é possível haver alguma recomendação. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa entender também o que é do médico do trabalho e o que não é do médico do trabalho. Não é o médico do trabalho que afasta, é o empregador que afasta. O médico do trabalho deve orientar. E aí tem alguns pressupostos que eu gostaria de deixar aqui na defesa. Né? Em primeiro lugar, que a ANANT se posiciona de maneira absolutamente clara para os médicos do trabalho, para os empregadores em geral e também empoderando os trabalhadores, de que a nossa principal defesa deve ser pela promoção do trabalho saudável. O nosso entendimento, eu sei que é constitucional, doutor Sebastião, isso é uma pena, né? Porque não adianta mudar a NR15. A NR15 fala de insalubridade, que reflete a CLT, que reflete a Constituição. Então, aquilo que eu chamo de monetização do risco, né? Você dá um trocado para o trabalhador em troca da saúde dele, né? Isso para a gente não existe, isso é um escândalo. Então, essa lei não teria todo esse impacto se a gente tivesse, talvez, um levante maior de discutir, de fato, que insalubridade é uma excrescência legal que não deveria existir. E se todos nós trabalhássemos para, de fato, termos ambientes de trabalho saudáveis. Colega, 3% de gestante, até que não é muito. Né? Na área hospitalar, a gente tem visto mais ou menos por aí. Em torno de 2%, 3%. Não estou querendo diminuir o seu tamanho. Continua sendo um problema. Mas vale lembrar que já existem categorias profissionais no Brasil. Aeronautas é um exemplo, muito bem lembrado aqui pela doutora Flávia, num debate que nós tivemos recentemente em São Paulo, que já tem garantido o direito de afastamento durante toda a gestação e período de amamentação do seu trabalho, por exemplo, de comissário. Né? Se a gente olhar em outros países, o afastamento de licença maternidade, em alguns países se estende a 1, 2 anos ou até mais. Então, eu acho que a gente só não pode confundir as coisas. Né? O direito do afastamento pela maternidade é um direito social que é discutido pela sociedade, que se reflete na lei. A ANANT não pode dizer que nós não vamos cumprir a lei. Okay? Quanto à revogação, o sindicato dos empregadores, o Sindiosp, já entrou com uma ação. Okay? Então a gente aguarda o desdobramento disso. Né? Mas o papel do médico do trabalho, isso eu não me canso de dizer. Primeiro, a luta pela melhoria das condições de trabalho, pelo trabalho saudável. Segundo, a proteção à gestante e ao feto, bem lembrando aqui o Dr. Montes, né? A gente não pode tornar mais conflituosa a relação com o trabalhador do que ela já é muitas vezes. Nós precisamos estar junto dessas mulheres trabalhadoras para que a gente possa protegê-las de fato, ok? E finalmente eu quero aqui lembrar o direito do trabalho das mulheres, porque existe um impacto, uma tendência de masculinização, independente da questão legal ou não, que as mulheres têm o direito de trabalhar nas suas profissões. Nós temos 6 minutos. Eu vou passar rapidamente a palavra para o Walker, mas eu preciso responder também a doutora Gisela. Tá certo. Tá ouvindo? Eu não vou abaixar, porque a coluna não vai rolar. Cadê, Gisele? Oi, Gi. Bom, doutora Márcia já falou praticamente tudo. O que eu queria somente levantar é o seguinte... Uma parte que ela falou que é importante. Muitas vezes o médico do trabalho ele quer resolver um problema que não é seu. A lei está posta. Alguma dúvida que a gente tem que cumprir? Nenhuma. As outras questões já estão sendo
tomadas as providências, né? Em relação à recomendação, a doutora Márcia acabou de falar que a gente está discutindo dentro da ANANT. O terceiro ponto é que o médico do trabalho, que eu acho que é o ponto principal que a gente tem que pensar, seria qual seria o nosso papel nesse momento. É orientar os empregadores para tentar manter essas mulheres dentro do mercado, dentro do seu trabalho. É estimular que elas não sejam assediadas moralmente, constrangidas, colocando-as de lado ou colocando-as em casa, ou desrespeitando-as ou demitindo-as. Eu acho que esse é um papel que a gente precisa desenvolver dentro da empresa da maneira que for possível, até que se resolva essa questão legal. Eu acho que é só esse ponto que eu queria levantar. O que nós podemos fazer enquanto médicos do trabalho? Cumprir a lei e tentar preservar o emprego dessas mulheres. Tá? Chegou a minha vez. Eu queria fazer uma pergunta ao desembargador. Tirar uma dúvida minha, nossa, aliás, da região. Identificação. Walker Lacerda, da Paraíba. Eu sou da Câmara Técnica de lá. Desculpa. É muito comum a gestante ela querer prorrogar a sua saída da empresa de licença. É dizer que quer ficar mais tempo com o seu bebê, com a sua criança. A lei diz que é 28 dias, e esses 28 dias eles existem preconizando um interesse da gestante para que ela tenha mais tempo de paz, de sossego e que não haja intercorrência na gestação dela, visando protegê-la. No entanto, elas ficam visando, até pelo instinto materno, e é legítimo, querer prorrogar e trabalhar até mais adiante, já perto da sua, no final, e combinam com a sua obstetra, e isso acontece muito. Eu, no trabalho que faço junto a empresas de consultoria, eu tenho me preocupado muito, inclusive depois de um fato ocorrido, em que ela conseguiu prorrogar em comum acordo, pedindo com a dona da empresa, e depois veio acontecer dela perder o feto, e nesse momento ela disse que foi porque tinha sido tirado o direito dela de se afastar 28 dias antes, e tinha sido forçada, portanto, a trabalhar, quando na realidade ela mesma pediu. Então existe uma vulnerabilidade muito grande da empresa e de nós, médicos, diante desses casos. Eu pergunto ao nobre desembargador, porque é interessante sua posição para a gente, que entende muito mais do que nós, de legislação e de posição numa situação difícil dessa. O que devemos fazer? Na pergunta dela, a gente encerra. Maria das Graças, Espírito Santo, faço parte da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do CRM do nosso estado. Eu creio que a gente pode começar a discutir a questão da insalubridade e periculosidade, principalmente para a mulher, né? Principalmente para quem trabalha em área hospitalar. Eu sou médica do trabalho de um hospital lá do Espírito Santo. A questão do que é o risco para a mulher. Se ela tem um risco realmente pérfuro-cortante de ser contaminada por um acidente de trabalho, é um acidente, não é que ela tenha o risco. Outra coisa, o risco que ela tem de doenças infecto-contagiosas, entrar em contato, especificamente isolamento. E outra coisa, os EPIs são eficazes ou não são eficazes para neutralizar o risco? Então, se ela está desenvolvendo sua atividade de técnica de enfermagem, de enfermeira, de médica, numa enfermaria geral, né, que não tem ali, não é exclusivamente de doenças infecciosas, ela pode muito bem desenvolver sua função sem nenhum risco para ela e para o bebê, desde que ela tome as medidas preventivas necessárias, que seja cobrada pela chefia essas medidas de proteção que vai não deixar com que ela entre em contato com agentes
potencialmente perigosos para ela e para o feto. Então, nós temos que rever os conceitos, o que é o risco, como que isso acontece. Agora, para determinados setores, tudo bem, tirar afastar de doenças infectocontagiosas, perfeitamente. De UTIs, né, principalmente UTIs específicas, também, né, mas não do geral. De quimioterapia, de serviço de quimioterapia, sim, porque a quimioterapia é teratogênica, então vai ter que se afastar. Da radiologia, da exposição ao raio-x, sim, porque também que traz efeitos teratogênicos e outros mais. Então, determinados setores, sim, reconhecer o risco como potencialmente grave e danoso tanto para a gestante quanto para o feto. Mas em outros não, nós temos que saber o que é risco, definir o risco, definir o que é insalubridade e periculosidade, tá? E se há medidas protetivas capazes de neutralizar essa exposição. Aí sim nós vamos começar a regularizar, né, essa situação e cumprir a lei, e a lei está perfeitamente correta na hora que tem que tirar da exposição do risco, do perigo, tá, de uma doença, tanto para a mulher quanto para o feto. Eu queria ver se isso não seria um caminho para a gente solucionar esse problema. O outro problema é dirigido à doutora Márcia Bandini, a questão dos exames toxicológicos. Eu não sei como me portar como médica do trabalho, tá? Não trabalho em empresa diretamente relacionada ao transporte, né, de cargas, mas tem motoristas, né, de transporte de material dentro das empresas que eu trabalho, né, e também que dirigem equipamentos pesados, né, motorizados. E como fazer isso, cumprindo a lei? O Espírito Santo não tem a liminar, ainda não conseguiu, e a lei está em vigor. Mas nós não estamos fazendo. O que se faz é o teste do bafômetro por amostragem. Né? Por amostragem, para ver se tem. Não é para todos os profissionais durante a admissão ou a demissão. Nós fazemos por amostragem durante o período de trabalho deste profissional. Então, não estamos cumprindo a lei. Queria saber o que isso pode impactar no nosso trabalho para nós médicos do trabalho. Nós teremos alguma penalidade com relação a isso ou não? Bem, sobre as colocações do Valco e da Maria das Graças, primeiramente, quanto ao afastamento, diz a CLT muito claramente que a comunicação é da grávida juntamente com o seu médico, é um problema dela e do médico. O empregador não pode ser responsabilizado, nem deve interferir determinando o afastamento tal ou qual. O médico é que tem autonomia científica para estabelecer a data juntamente com a gestante. Não estabelecer uma data rigorosa, então, portanto, o empregador não poderia ser responsabilizado, porque ele não pode invadir a intimidade da mulher no seu dia a dia para determinar esse afastamento, a não ser que o médico da empresa perceba um adoecimento ali que necessita se afastar. Quanto ao tema da lei, de fato a lei está em vigor, a primeira determinação é o cumprimento. Eu não sou contra a lei na sua essência. O ideal é que ninguém trabalhasse em local insalubre, não só a gestante, qualquer pessoa. Só que a tendência internacional aponta que isso deve ser uma questão previdenciária. Eu acho que o erro principal aqui, que está atribuindo um custo ao empregador que deveria ser da Previdência.